12, que se diz respeito à ressurreição corporal. E ontem mesmo, meu irmão, eu depois do culto, eu tentei conversar com esse cooperador com toda educação, com todo carinho, afinal de contas é mais velho do que eu. E eu perguntei, irmão, posso fazer tipo, uma pergunta? E ele disse, pode. A ressurreição é espiritual ou é corporal? E ele de pronto já respondeu, a ressurreição é espiritual. E eu tentei não me calar, Eu falei, mas não aguentei. E disse, mas irmão, o nosso tópico número 12, que esse, graças a Deus, não foi mudado, tanto no Nero 4 como no Nero 5, ele é corporal. O próprio nosso Senhor Jesus fez menção disso. O próprio Abraão foi imposto como justiça ao amigo de Deus Abraão, que crera na ressurreição do seu filho Isaac, pedido como holocausto, e foi imposto como justiça porque crera, sem nunca ter ouvido falar da ressurreição, que Deus era poderoso de o ressuscitar dos mortos. E isso foi posto por ele como justiça. Irmão, Jacó morreu em seus ossos, que era para ser levado para a terra de Canaã, para ser enterrado junto com seus pais. José também, quando morreu, fez menção que seus ossos eram para ser levado e ser sepultado junto com seus irmãos, porque eles já criam na ressurreição. Davi também, nos seus salmos, ele cria na ressurreição. O Senhor Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, conforme está em Evangelho de São João, capítulo 11. E ontem mesmo, lendo as Sagradas Escrituras, meu irmão, Paulo ele teve muito combate com dois membros da igreja apostólica do seu início, Himeneu e Fileto, que já diziam que a ressurreição já era feita. Ou seja, deturpando assim a ressurreição do último dia, mostrando que a ressurreição já era naquele momento de morte, que a pessoa já ia para o céu. E Paulo, com todo o seu... ele brincava com diagnósticos. A Bíblia que nós também acompanhamos no nosso estudo, a Bíblia King James, nas nossas notas, as notas explicativas de teólogos, dizia isso, que eles queriam uma ressurreição espiritual, ou seja, onde a alma ia para um lugar, um outro local, e não era da ressurreição dos últimos dias. Irmãos, que doutrina é essa, meu irmão? Onde vocês acham força e empenho para dizer que a ressurreição é espiritual? Que doutrina nova é essa que vocês estão ensinando na igreja? Vocês não sabem que sobre vocês está a ordenança do Senhor para ensinar o caminho correto. E se vocês ensinam um caminho esse que Cristo não ensinou, um caminho esse que o nosso Pai não ensinou, um caminho que os apóstolos não deixou, um caminho que o Martinho Lutero não ensinou, que Luiz Francisco não deixou. Que doutrina é essa, irmão? Leiam a Sagrada Escritura. Está muito simples de entender. É só vocês lerem, irmão, tentando harmonizar os versos bíblicos. Leia São João, no capítulo 11, fala da ressurreição. O Senhor Jesus fala, quando for em outros momentos, disputando com os fariseus. E ainda diz mais, em 1 Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, fala da ressurreição. Paulo, na sua carta, que na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o capítulo 4, ele diz, combate o combate, guardei a fé, me resta a coroa de justiça, que o Senhor me dará naquele último dia. Ou seja, ele estava dormindo, esperando só a da trombeta, para dessa terra, onde ele está, dormindo, nos seus corpos mortais, ser ressuscitado.
e para que ele receba um corpo incorruptível. O que é mortal se revista a imortalidade. Como o Senhor Jesus, quando disputava com o saduceus, lhes disse, fazendo menção da real também, glorificado. É essa doutrina que o Senhor Jesus nos deixou. Irmão, eu farei outros vídeos. Eu só peço um pouco de paciência, porque ainda não estou meio familiarizado ainda com vídeos e tudo mais. Só que eu já vejo, meu irmão, que já não tem outro caminho. Nossos irmãos já não me escutam. Eu não sou do ministério, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Graças a Deus ainda tenho um bom testemunho. Não tenho, graças a Deus não tenho o que falar. Tenho que dizer de mim sim. Que eu digo que a Bíblia é a nossa única guia de fé, conduta e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela nós devemos seguir. Ela devemos crer. E só nela devemos colocar nossa confiança. Que o Senhor Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. É a segunda pessoa da Trindade. Não é diferente do Pai. Se o Pai é o Criador, o Senhor Jesus é o Criador. O Espírito Santo é o Criador. Isto é a Trindade. Não um Deus menor de uma segunda instância. E a salvação que não é pelas nossas obras. É impossível o homem alcançar a salvação pelas suas próprias obras, irmãos. Olha para si mesmo. Vê se você consegue alcançar uma salvação que o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, deixou bem escrito. Qual é o padrão de Deus na nossa vida, irmão? Qual é o padrão de Deus? Que diz, se você olhar para uma mulher e desejar, não precisa se deitar, você já é, na justiça de Deus, você já é adulto. Se você tiver um sentimento maligno com o seu irmão, será que nós, irmão, conseguimos chegar no padrão de Deus? Seja sincero com você mesmo. Dentro de você, olha para você. Todo momento que eu olho para mim, a lei me mostra que eu sou pecador, e por ser pecador, digno de morte. Mas neste momento, irmão, aí que está a grande graça. Neste momento eu olho para a cruz de Cristo. Neste momento eu olho para o sacrifício do meu Senhor Jesus. E pelo sacrifício dele na cruz eu alcanço salvação. No sacrifício do Senhor por mim na cruz. Ele tomou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou as nossas culpas, irmãos. Por nós mesmos não temos como alcançar salvação. É impossível o homem alcançar. É impossível o homem comprar a salvação de Deus. Como diz numa palavra que o Senhor Jesus fez. O homem que foi pedido conta. Ele devia, segundo os teólogos, 300 quilos de ouro, irmão. E ele disse, se jogou aos pés do rei e disse, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar. Eu digo, nem se eu vivesse 3 vezes a vida que eu posso viver, eu não tenho como comprar a salvação, não tenho como pagar. E o Senhor perdoou. E o que ele quis daquele homem? Que ele retribuísse perdão também. Ele distribuísse graça, de graça a receber, de graças dele. Como João Batista entendeu a graça. O Senhor Jesus ainda vivo, ele olhou para o Cordeiro de Deus e disse, eis aí o Cordeiro que e disse no seu testemunho, João Batista, é graça por graça. Você recebe a graça do Senhor Jesus, a salvação de graça. E você distribui graça, distribui amor, distribui gratidão, distribui reverência, humildade, caridade, fé, esperança. É esses frutos que o Senhor recebe. E eles não é produzido por nós, porque nós somos a vara. Não tem a vara como produzir fruto de si mesmo. Nós, enxertados na videira, recebemos a seiva do Espírito. E essa seiva e essa vida produz um fruto na vara. Entende, meu irmão? Esse será o primeiro vídeo de muitos que vou tomar essa atitude de fazer vídeo, porque nossos irmãos do ministério se colocaram na cadeira de Moisés. E não tem quem mais
tragam eles para a razão. Já chegaram um momento, infelizmente, meus irmãos, vejo meus irmãos mais velhos, os anciões, cooperadores aos jovens, diáconos, já estão numa situação, já está numa outra elite da nossa igreja. A nossa igreja está fatiada em elites. Infelizmente, eu estou na última instância de tudo. O que sobrar de tudo, o resto do resto, estou eu lá jogado. Então, não tenho mais como chegar nesses irmãos de elite. Embora que eu tentei conversar com paciência, com amor, com carinho, com respeito. Tentei conversar, tentei mostrar, tentei dizer, irmãos, não é essa a doutrina do Senhor, não é isso que a Bíblia diz. Mas, irmão, recebi tanta paulada, tanta. Veio açoite, paulada, pedrada, foi por todo canto. Eu ainda digo mais, se fosse da Inquisição, irmão, acho que ele tinha me enfrentado na fogueira. Mas eu digo para os irmãos. Mas eu digo para o irmão, preparado, sofrer para o nosso irmão. Como o apóstolo João diz, dá até a nossa vida. Eu digo, eu não vou ser hipócrita, eu não consigo dar a minha vida para o meu, não consigo nem dar um dedo para algum irmão meu. Só que eu estou tentando, esperando que a graça de Jesus, que me santifica, que produz em mim santificação, santifique de um eu consiga um dia ser capaz de até dar vida para o meu irmão. Mas naquilo que eu tenho, eu distribuo. O Senhor nos deu de entender um pouco da sua palavra. Então, um pouco do que o Senhor nos deu, nós distribuímos com amor e carinho. Ficamos por enquanto por esse vídeo. E quando eu ficar mais familiarizado com os vídeos, eu dou a minha autorização para o irmão Jair. Você pode utilizar, você que tem mais franqueza no YouTube e tudo, de utilizar meu vídeo para alertar nossos irmãos em Cristo. Recebe essas minhas palavras, irmãos. Eu estou aberto e pronto para ouvir, conversar dentro do que a Bíblia. A Bíblia, sim, é a nossa única guia de fé, conduta e prática. A palavra do homem saída do púlpito, profecia. E tem que ser avaliada, tem que ser julgada se é do Senhor ou não, conforme está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14. A palavra que sai da boca do homem tem que ser julgada. Se dizemos com toda a alegria. Recebe essas minhas palavras e tenta falar com nossos irmãos, para que de algum modo algum irmão possa ser tocado, sentido e esclarecido. Agradeço por essa oportunidade e que o Senhor Jesus, pela sua graça, nos abunde no nosso coração. A paz de Deus no amor do Senhor Jesus.